Nesta quarta aula da terceira semana, nós vamos continuar com os exemplos de integração por substituição. Nesse exemplo daqui, eu quero calcular a integral de seno de 2x dx. Então, preciso resolver essa integral, utilizando a técnica de integração por substituição. Então, preciso encontrar alguém para ser o u, de modo que a derivada desse u também esteja na função. Então, nesse caso aqui, como eu tenho seno de 2x dx, o u ele vai estar na parte, geralmente, ele vai estar na parte mais complicada da sua função. Não quer dizer que seja toda a parte. Nesse caso aqui, por exemplo, o u vai ser 2x. E a derivada do u vai ser 2 dx. Observar aqui que na função eu só tenho o dx, não tenho 2. Então, eu vou pegar esse 2 e passar para debaixo do du. Então, vai ficar du sobre 2 igual a dx. Observar que eu tinha falado anteriormente que na função poderia sobrar apenas constantes ou símbolos que determinassem alguma operação, por exemplo. No caso aqui, o seno, por exemplo, ele determina uma operação. Ele não é uma variável, por exemplo. Ele é uma operação. Você vai fazer um cálculo ali de seno de 2x. Então, esse seno ele está indicando uma operação. Então, o seno não tem problema sobrar na sua função. O que não pode sobrar aqui é algo que dependa do x. O x tem que sumir completamente ao fazer essa substituição. Então, continuando aqui, essa integral vai ficar integral de seno de 2x eu vou substituir por u, e dx eu vou substituir por du sobre 2. Esse meio eu tiro para fora da integral, então vai ficar meio integral de seno de u du, que é igual integral do seno de u, integral do seno de u du, pela fórmula número 6 aí da tabela de integrais, isso é menos cosseno de u mais a constante. Como tem um meio antes aqui, então vai ficar menos meio cosseno de u mais a constante. Como u vale 2x, então vai ficar menos meio cosseno de 2x mais a constante, que é o resultado aí que a gente estava buscando. Nesse outro exemplo agora, eu quero calcular a integral de cosseno ao cubo de x, seno de x, dx. Essa integral aqui, eu preciso, novamente, como vou resolver ela por substituição, eu preciso encontrar quem é o u e calcular a derivada desse u, de modo que, ao fazer a substituição aqui, não sobre x na minha função. Então, para determinar aqui quem é o u, eu vou pegar a parte mais complicada da minha função. No caso aqui, eu posso falar que a parte mais complicada é essa, que a função trigonométrica está elevada ao cubo, Então, eu vou chamar aqui de que esse u? Eu não vou pegar esse u o cosseno ao cubo de x, porque a derivada de cosseno ao cubo de x não vai estar aqui na minha função. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que chamar de u apenas o cosseno de x. Por quê? Porque a derivada do cosseno de x é menos seno de x dx. Bom, esse menos aqui, para sobrar apenas o seno de x dx, eu posso multiplicar minha expressão toda por menos 1. Então, vai ficar menos du é igual a seno de x dx. E aqui na integral, eu vou ter integral de, como aqui estava cosseno de x ao cubo, então eu vou ter u elevado ao cubo. E como seno de x dx deve ser substituído por menos du, então vou pôr aqui menos du. Observar que não é subtrair du de u ao cubo,
é multiplicar u ao cubo por menos du. Esse menos, eu posso entender ele como menos 1, né, que pode vir para fora aqui da integral. Então, vai ficar menos integral de u ao cubo du. Integral de u ao cubo, para resolver ela, eu uso essa fórmula aqui, que é a fórmula número 3 aí da tabela. Então, vai ficar menos integral de u ao cubo, vai ser u ao cubo mais 1 sobre 3 mais 1, mais a constante, que é igual menos. Se o u é cosseno de x, então vai ficar menos cosseno a quarta de x sobre 4 mais a constante, que é aí o resultado que a gente estava procurando. Bom, dessa forma que eu fiz aqui, eu chamei o u de cosseno de x. Mas será que existiria uma outra forma de resolver essa integral? Por substituição, né? Chamar alguma outra função de u? A gente vai ver que sim. Eu poderia ter feito aqui, ó, ao invés de fazer u igual a cosseno de x, eu poderia ter feito u igual a cosseno ao quadrado de x. E a derivada desse u vai ser 2 cosseno de x, estou usando aqui a regra da cadeia, né? Vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, vezes dx. Bom, esse 2 e esse menos, eu posso trazer ele para trás aqui para o lado esquerdo da igualdade, né? Então vai ficar menos du sobre 2, que é igual a cosseno de x vezes seno de x dx. Então, observem aqui, né, que nesse primeiro caso o u era cosseno de x, e nesse segundo caso o u já é cosseno ao quadrado de x. E fazendo a substituição aqui na função, eu vou obter o quê? Então, vai ficar, ó, substituindo nessa função aqui inicial. Então, vai ficar integral. Posso até reescrever ela primeiro, né? Posso falar que isso aqui é cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x vezes seno de x dx, que é igual a integral de cosseno ao quadrado de x, é o u, vezes cosseno de x vezes seno de x dx, é menos du sobre 2. Então, menos du sobre 2, que está aqui multiplicando também, né? Esse menos meio pode sair para fora da integral, vai ficar menos meio integral de u du. Integral de u du usa a mesma regra ali, né? Eu vou somar 1 no expoente. Então, vai ficar menos meio u ao quadrado sobre 2, que é igual a menos u, aqui faltou a constante, ó, mais a constante, que é menos u ao quadrado sobre 4, mais a constante. Bom, mas quem é u? O u é cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui vai ficar menos cosseno ao quadrado de x sobre 4. Esse cosseno aqui está ao quadrado, né? Mais c. Então, aqui, para finalizar, espaço foi pouco, vou terminar aqui, ó. Então, só terminando aqui, então vai ficar menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, cosseno a quarta de x,
sobre 4 mais a constante. Então, observem aqui que deu novamente o mesmo resultado, né? Ó, tanto resolvendo com o seno cosseno ao quadrado de x ou apenas cosseno de x, o resultado aqui é o mesmo. Eventualmente, pode ser que essas duas resoluções tenham uma aparência diferente. Pode ser que as funções que aparecem aqui sejam aparentemente diferentes, mas quando isso acontecer, saibam que tem ali alguma identidade trigonométrica que você usa e que você, com isso você consegue transformar um desses resultados em outro resultado. Observem, né, que eu resolvi essa questão de duas formas diferentes, mas que as duas formas são equivalentes. Tanto uma quanto a outra estaria correto. E nesse último exemplo da aula, quero calcular a integral de cosseno de x sobre seno a quarta de x dx, também por substituição, né? Então, quem vai ser o u aqui? Nesse caso, o u vai estar na parte mais complicada e no denominador. Então, o u vai ser tirado daqui. Ó. Então, o u vai ser, nesse caso, seno de x. E a derivada de u vai ser cosseno de x, que foi derivado com relação a x. Substituindo na integral, vai ficar a integral de cosseno de x dx vai ser substituído por u. E seno a quarta de x vai ser u a quarta. Bom, esse u a quarta eu posso passar ele para o numerador para ficar mais fácil de integrar. Então vai ficar u a menos 4 du, que é igual. Integral de u a menos 4, eu aplico essa regra aqui, né, que eu vou somar 1 lá no expoente e pôr sobre esse mesmo resultado. Então vai ficar u elevado a menos 4 mais 1, menos 3, sobre menos 3 mais a constante. Esse u a menos 3 eu posso voltar ele para o denominador, que eu já resolvi a integral. Então vai ficar o menos, eu posso tirar ele para fora ali também da fração, né? Então vai ficar 1 sobre 3u ao cubo, mais a constante. É igual a menos 1 sobre u ao cubo. Quem é u? É seno de x. Então é seno ao cubo de x. Então vai ficar 3 seno ao cubo de x mais a constante. E esse aqui, então, é o resultado que nós estávamos procurando. Bom, com isso a gente termina a nossa quarta aula e temos mais uma aula aí para resolução de exemplos.